Graça e paz, meus irmãos. Que privilégio, né? Estarmos aqui para aprender a palavra do Senhor, para poder meditar naquilo que Ele tem a nos ensinar. E eu quero convidar a cada um de vocês para abrir a Bíblia no livro de João. Nós vamos abrir no capítulo 21 e nós vamos ler do verso 13 ao verso 17. Amém? A minha já está aberta, então eu já começo aqui com vocês. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome as minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez, e perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe ordenou: tome conta das minhas ovelhas. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, nós estamos aqui, lemos a tua palavra, agora fala conosco, que teu Espírito Santo possa vir no nosso coração, possa fazer morada e possa dar o discernimento que cada um de nós precisamos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Como é sabido, né, por todos, a primeira vez que Jesus se encontrou verdadeiramente com Pedro estava voltando de uma pesca onde ele tinha sido extremamente frustrado, tinha passado a noite inteira pescando e nada trazia. E quando ele voltava com aquele barco vazio, com o coração sem esperança, chegou Jesus com uma multidão. E Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, deixa eu subir no seu barco, deixa eu pregar. Pedro não sabia quem Jesus era, não sabia que ele era o Cristo, mas ele sabia que ele era um grande profeta. E Pedro deixou e ficou ali para poder ouvir o que ele tinha a dizer. Quando ele acabou de pregar, ele falou: Pedro, vai lá, lança a tua rede que você vai pescar. Pedro falou: Jesus, eu já fiz isso a noite inteira. Não, vai lá e faz. E ele obedeceu. E quando Pedro viu verdadeiramente o milagre acontecer com ele ficou tão maravilhado que ele deixou tudo. Quando Jesus disse a ele: venha ser pescador de homens, ele largou tudo. Imediatamente ele seguiu a Cristo, sem olhar para trás. Porém, na nossa caminhada com Cristo, muitas coisas acontecem. Nós vamos a cada dia amadurecendo, cada dia nós vamos aprendendo. Todos os dias nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra o mal que há nesse mundo. Nós somos santos e separados, mas ainda vivemos num mundo corrompido e precisamos permanecermos fiéis a Deus aqui. E chegou um dia fatídico. Jesus estava lá, tinha sido preso, estava sendo açoitado, prestes a ser crucificado. E Pedro, de longe, olhava tudo o que acontecia com ele. E quando perguntaram a ele se ele era um dos discípulos, ele temeu e ele negou a Jesus por 3 vezes. E é tão lindo quando a Bíblia fala que quando Pedro negou Jesus a terceira vez, Jesus olhou para ele. E o olhar de Jesus tocou o coração de Pedro. Porque o olhar de Deus em nossa vida nos constrange. Nos constrange a mudança. Quando Deus olha para nós, quando o olhar de Deus está na nossa vida, nos constrange em relação ao pecado. Nós não podemos ser iguais.
Só que naquela hora, Satanás usou uma estratégia. Ele colocou no coração de Pedro um sentimento tão triste, porque mais do que um sentimento de arrependimento que vem do Espírito Santo, ele passou a ter ali vergonha. Ele passou a ficar constrangido com aquilo que ele fez. E nós somos falhos, nós somos pecadores. E quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo, arrependemos verdadeiramente. Nos sentimos envergonhados. E tal vergonha, às vezes, ela chega a nos afastar de Cristo. Porque nós nos sentimos incapazes de pregar o Evangelho. Nos sentimos desqualificados para poder falar daquilo que Deus é, daquilo que Ele tem feito e daquilo que Ele ainda há de fazer. Às vezes nós esquecemos que Deus não é como o homem, que o perdão de Deus, Ele é eterno, que Ele não nos cobra, que Ele não é mesquinho, que Ele não se preocupa com aquilo que nós fizemos, mas Ele se preocupa com quem nós verdadeiramente somos. E nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E é nele que nós precisamos firmar a nossa vida, precisamos firmar a nossa palavra, precisamos firmar o nosso coração. E aí, depois que Cristo foi crucificado, o que Pedro fez? Voltou à vida de antes, voltou a pescar, voltou aos seus mesmos costumes, às suas mesmas atividades, voltou àquilo que ele fazia antes. E ele esqueceu o que Deus já tinha planejado para ele. E esse texto que nós acabamos de ler retrata quando Cristo se apresentou, quando Jesus se apresentou para Pedro após a sua ressurreição. E nesse momento, ele vai até Pedro e ele o chama de volta. Ele chama o arrependimento. Ele vira, é como se eu imagino, como se ele virasse para Pedro e falasse assim: cara, como assim? Eu já te tirei daí, aí não é o seu lugar. Eu já te fiz pescadores de alma. O que você ainda está fazendo aí? Eu imagino Pedro respondendo assim: ah, Deus, eu vacilei, Jesus. Eu vacilei pra caramba e agora eu não tenho mais coragem. Como que eu vou chegar e dizer que o Senhor salva se eu não tive coragem de enfrentar? Se na hora em que eu vi o grande perigo eu temi e te neguei. Jesus olha para Pedro e fala: para com isso. Vem cá. Você me ama? Ele olha para ele e fala: você sabe que eu te amo. Mas você me ama de verdade? E pela terceira vez, Pedro se sentia até constrangido e falou: oh, poxa, Jesus, tu sabes, né? Que eu sou apaixonado, que eu te amo. Ele disse: então, venha cá, apacente as minhas ovelhas. E é isso que o Senhor está falando conosco esta noite. O Senhor nos chama para apacentar as ovelhas dele. Se há algo na minha vida, na sua vida, que nos impede de cumprir o ID, que nos impede verdadeiramente de levarmos a palavra do Senhor, que está travando as células, que está travando o evangelismo, que você fica com vergonha, às vezes, de falar do Senhor por causa de uma atitude sua. Lembre quem Deus é e lembre da sua identidade em Cristo. Você está firmado na rocha, meu amado. Nós estamos firmados na rocha que é Cristo. E Ele só quer uma coisa de nós: um coração pronto para poder obedecer. Um coração pronto para poder cumprir o ID dele. Ah, como que eu vou pregar para o meu vizinho? Ele viu que essa semana eu chamei a atenção do meu filho, eu perdi a paciência e gritei com o meu filho no meio da rua. Você vira para o teu vizinho e fala assim: olha, vizinho, foi chato, né? Hoje eu chamei a atenção do meu menino, eu perdi a paciência. Mas depois eu me arrependi. Porque eu sei que Deus já domou o meu gênio. Eu sei que Deus já mudou a minha vida. Mas às vezes eu acabo vacilando. Mas deixa eu orar por você. Vem cá tomar um cafezinho comigo. Eu adoro chamar as vizinhas para tomar café. A minha estratégia de evangelismo é convidar para um café.
E aí eu tomo meu cafezinho, ofereço meu cafezinho, compartilho a palavra e oro. Plantemos, precisamos plantar a palavra de Deus na vida das pessoas, para que o reino de Deus verdadeiramente cresça nessa terra, para que nós possamos ter o privilégio de fazer parte disso. E hoje, Deus pergunta para mim, Deus pergunta para você: Bianca, você me ama? Eu digo a Ele: tu sabes que eu te amo. Mas você me ama mesmo? Senhor, tu sabes. Então cumpra o meu ide. Evangelize. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo. Viva segundo o meu querer e segundo a minha vontade. E grandes coisas serão feitas, como foi feito no ministério de Pedro. Não porque Pedro era o cara, muito pelo contrário, porque Pedro entendia que ele não era nada e que Cristo era tudo na vida dele. Então precisamos entender quem Deus é, precisamos deixar para trás aquilo que nós fizemos e precisamos firmar os olhos na rocha que é o Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, obrigada, Senhor Deus, pela palavra. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que nesta hora o Senhor possa tocar no coração de cada membro de célula, de cada, Senhor Deus, líder, supervisor, discipulador. Senhor, que cada um de nós possamos ter compromisso com o Teu reino, compromisso com Tua obra, que nós possamos viver, sim, firmes e enraizados no Senhor, que nós possamos cumprir o Teu ide com alegria, que nós possamos, ó Deus, ser evangelizadores, homens e mulheres valorosos do Senhor, para que o Senhor se agrade de nós nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.